O silêncio era uma mortalha, cobrindo cada canto da casa que um dia fora repleta de risos e vida. Helena, uma mulher de meia idade, movia-se como uma sombra, seus passos ecoando o vazio que sentia na alma. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de sonhos, agora carregavam o peso de uma tristeza profunda, um cansaço que nem o sono mais reparador conseguia dissipar. A rotina era um ciclo interminável de despertar, existir e adormecer, sem propósito, sem cor. Cada manhã era apenas a repetição monótona da anterior, um reflexo pálido de um passado vibrante, onde a felicidade era uma constante e a alegria uma força motriz. A casa, um santuário de memórias, era um espelho de sua alma. Objetos antigos, empoeirados pelo tempo e pela negligência, repousavam em seus lugares, cada um contando uma história de um tempo perdido, de um amor que se desfez em tragédia. Fotografias de Sofia, sua filha, sorrindo com a pureza da infância e a promessa da adolescência, estavam emolduradas por toda parte, testemunhas silenciosas de uma vida interrompida. Cada olhar para aquelas imagens era uma facada no coração de Helena, que revivia incessantemente o momento em que sua vida se partiu. Foi há 3 anos, um dia ensolarado, transformado em pesadelo, o acidente de carro, a imagem do veículo retorcido, o som ensurdecedor das sirenes, o cheiro de metal queimado e a constatação brutal. Sofia se fora, e com ela uma parte de Helena. A culpa, um monstro voraz, a consumia por dentro. Embora as circunstâncias fossem complexas, com a perícia apontando falha mecânica, Helena se agarrava à crença de que, de alguma forma, ela era a responsável. Se tivesse insistido para Sofia não sair, se tivesse verificado o carro, se os sés eram infinitos, torturando sua mente sem trégua. Miguel, seu marido, também sofreu, mas seu luto era diferente, um silêncio pesado e ressentido que se tornou uma barreira intransponível entre eles. As palavras eram escassas, os toques inexistentes. A dor os separara, em vez de uni-los. Helena sentia a distância crescer, um abismo que aumentava a cada dia. Mas nada a preparou para a traição silenciosa que viria. A descoberta foi gradual, dolorosa. Pequenos sinais, olhares evasivos, ausências prolongadas. Miguel, em seu próprio inferno particular, encontrou consolo nos braços de outra pessoa. Não houve raiva em Helena, apenas uma sensação avassaladora de abandono, uma solidão ainda mais profunda. Como um corpo sem alma, ela recebeu a carta de divórcio, entregue sem palavras, selando o destino de seu casamento. O papel frio em suas mãos era o atestado final de sua ruína. Em meio ao desespero, enquanto arrumava os poucos pertences de Sofia, que ainda conseguia tocar sem desmoronar, Helena encontrou uma caixa antiga. Dentro, um diário e alguns desenhos. A caligrafia infantil de Sofia preenchia as páginas, revelando segredos de uma vida breve, mas cheia de mistérios. O diário mencionava um amigo misterioso e um plano para ajudar alguém. A curiosidade, uma faísca tênue em meio à escuridão, acendeu-se. Na última página, um desenho chamou sua atenção. Um medalhão. Era similar aos que o pai de Miguel, um joalheiro aposentado, costumava fazer. Abaixo, uma inscrição enigmática, quase ilegível. De repente, a morte de Sofia não parecia mais um simples acidente. Uma mistura de dor e uma ardente necessidade de descobrir a verdade tomou conta de Helena. O segredo, ela percebeu, poderia estar ligado à família de Miguel. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquele medalhão, aquele desenho infantil, despertaram em Helena uma energia que ela pensou ter perdido para sempre. A apatia deu lugar a uma determinação fria e obstinada. As pistas do diário de Sofia tornaram-se seu mapa e suas próprias lembranças a bússola. Ela começou sua investigação solitária, revisitando os locais que Sofia tanto amava, os parques, as bibliotecas, as pequenas lojas de artesanato que a filha frequentava. Cada lugar guardava um eco, uma sombra da presença de Sofia.
E Helena sentia que estava se aproximando passo a passo da verdade. Ela encontrou um velho caderninho de anotações de Sofia em uma gaveta esquecida, com pequenos rabiscos de endereços e nomes. Um deles a levou a uma floricultura que Sofia costumava visitar. A florista, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, lembrou-se de Sofia com carinho e mencionou que a menina sempre comprava um tipo específico de flor para levar a um amigo doente, que morava em um bairro mais afastado. Aquela era a primeira peça do quebra-cabeça. A relutância de amigos e familiares em falar sobre o passado de Sofia era notável. Quando Helena perguntava sobre os últimos meses da vida da filha, as conversas se tornavam evasivas, os olhares fugiam. Uma tia de Miguel, que sempre fora muito próxima de Sofia, de repente se mostrava ocupada demais para conversar, ou mudava de assunto abruptamente. Aquela evitação, aquele silêncio coletivo, apenas aumentava a suspeita de Helena, solidificando a crença de que havia algo a ser escondido. Com o nome do bairro e a descrição do amigo misterioso em mente, Helena decidiu confrontar a família de Miguel, começando pelo pai dele, o joalheiro aposentado. O velho senhor, conhecido por seu temperamento reservado, vivia em uma casa isolada, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Quando Helena mencionou o medalhão, os olhos do pai de Miguel se arregalaram e um tremor sutil percorreu suas mãos. Ele tentou ser evasivo, falando sobre as peças que fazia para a neta, mas a persistência de Helena o fez ceder. Aquele medalhão era especial, Helena. Ele confessou, a voz embargada. Era uma peça antiga da nossa família, passada de geração em geração. Diz a lenda que ele guarda um segredo, um mapa para um pequeno tesouro que meu avô escondeu há muito tempo. A revelação o deixou visivelmente perturbado. Ele admitiu que Sofia havia demonstrado um interesse incomum pela história do medalhão nos meses anteriores à sua morte, fazendo perguntas detalhadas sobre o tesouro. Helena, com as novas informações, voltou ao caderninho de Sofia. O endereço do bairro afastado a levou a uma escola. Lá, ela descobriu que o amigo misterioso era, de fato, um colega de Sofia, um garoto chamado Lucas, cuja família estava mergulhada em dívidas de jogo do pai. Sofia, em sua bondade inata, estava tentando ajudar Lucas, buscando soluções para os problemas financeiros que ameaçavam desestruturar a vida do amigo. Ela havia descoberto que o pai de Lucas tinha uma conexão com a família de Miguel através de um antigo e obscuro negócio de joias, que havia terminado em desentendimento e dívidas não pagas. Sofia acreditava que o tesouro do medalhão poderia ser a chave para resolver os problemas de Lucas e, indiretamente, os da família de Miguel. Ao ser confrontado por Helena com todas essas novas informações, Miguel, que havia tentado se manter distante, começou a questionar sua própria versão dos eventos. A fachada de homem forte e indiferente ruiu. Ele revelou que sempre sentiu um peso, um pressentimento de que algo estava errado, mas preferiu enterrar a verdade para proteger a família, especialmente seu pai, que já era idoso e frágil. A crescente tensão entre Helena e Miguel era palpável. A verdade, como um rio represado, começava a transbordar, forçando-os a encarar seus próprios demônios e as consequências de suas escolhas. Em meio aos pertences de Sofia que Helena havia levado consigo, ela encontrou uma pequena gravação de áudio, escondida dentro de um ursinho de pelúcia. Ao reproduzi-la, uma conversa perturbadora ecoou no ar. Era a voz do pai de Lucas e de um membro da família de Miguel, o tio de Miguel, um homem conhecido por sua ambição desmedida e sua reputação duvidosa. Eles falavam sobre um plano para recuperar o que era deles, e mencionavam o medalhão e o tesouro da família. O acidente de Sofia, naquele momento, deixou de ser um mero acaso. Parecia ter sido uma consequência inesperada e trágica de um plano ganancioso e perigoso. A revelação da gravação foi um golpe devastador, mas também um catalisador. Helena e Miguel, unidos por uma dor comum e uma busca implacável pela justiça, sabiam que não podiam mais se esconder. O tempo de silêncio e evasão havia terminado. O confronto era inevitável. Eles decidiram que o tio de Miguel, o homem cuja voz ecoava na gravação,
era a chave para desvendar a verdade completa e responsabilizar os culpados. A cena do confronto se desenrolou na antiga casa da família de Miguel, um lugar que antes representava segurança e tradição, agora manchado pela ganância e pela traição. O tio, um homem de semblante austero e olhos calculistas, tentou manter a compostura, mas a força combinada da dor de Helena e da determinação de Miguel o fez vacilar. As vozes, inicialmente controladas, elevaram-se, carregadas de anos de ressentimento e segredos guardados. Miguel, com a gravação em mãos, exigiu respostas, a voz embargada pela raiva e pela tristeza. O tio, encurralado, percebeu que seu plano havia desmoronado. Ele tentou justificar suas ações, falando sobre dívidas antigas, uma herança que acreditava ser sua por direito, e a necessidade de corrigir injustiças do passado. Ele alegou que Sofia havia se intrometido onde não devia, que o acidente fora uma fatalidade, uma consequência não intencional de um plano que visava apenas recuperar o que era seu. Mas suas palavras eram ocas, incapazes de mascarar a ganância que o movia. A dor de Helena era um abismo insondável, a perda de sua filha agora amplificada pela crueldade da motivação por trás dos eventos. Miguel, ao seu lado, sentia o peso da traição familiar, uma ferida profunda que levaria tempo para cicatrizar. Sem saída, e com as evidências irrefutáveis da gravação e do diário de Sofia, o tio finalmente confessou seu envolvimento no plano. Ele admitiu ter orquestrado a tentativa de roubo do medalhão, acreditando que ele continha o mapa para o tesouro da família, que ele via como sua herança legítima. O pai de Lucas, desesperado por dinheiro para quitar suas dívidas de jogo, havia sido um peão em seu jogo. A confissão foi um misto de alívio e mais dor para Helena. A justiça, ela e Miguel sabiam, era o único caminho para honrar a memória de Sofia e encontrar algum tipo de paz. A polícia foi envolvida, e as evidências apresentadas por Helena e Miguel eram contundentes. A gravação, o diário de Sofia, o testemunho do pai de Miguel sobre o medalhão e a história do tesouro, e a confissão do tio levaram à sua prisão e à de seu cúmplice. O processo judicial foi longo e doloroso, mas a verdade prevaleceu. A condenação trouxe um senso de fechamento, não de vingança, mas de que a justiça finalmente havia sido feita. A dor de Helena pela perda de Sofia nunca desapareceria, mas a verdade a libertou do peso asfixiante da culpa. Ela não era mais a culpada, mas uma mãe que lutou pela justiça de sua filha. Miguel, ao lado de Helena durante todo o processo, buscou perdão não apenas dela, mas de si mesmo. O luto os havia silenciado e afastado, mas a busca pela verdade os uniu novamente. A relação deles, marcada pela tragédia, encontrou uma nova base de honestidade, apoio mútuo e um amor que havia sido testado e fortalecido. Para honrar o espírito altruísta de Sofia, Helena e Miguel criaram uma fundação em seu nome. A Fundação Sofia dedicava-se a ajudar jovens em situações de risco, oferecendo educação, apoio psicológico e oportunidades para um futuro melhor, da mesma forma que Sofia tentou ajudar Lucas. A casa de Helena, antes um santuário de tristeza, foi renovada e cheia de luz. Cada cômodo agora um lembrete da resiliência e da esperança. Helena, em paz, segurava o medalhão de Sofia. Não era mais um lembrete da dor, mas um símbolo de amor, superação e redenção. Ela e Miguel, embora nunca esquecessem Sofia, encontraram um caminho para seguir em frente, cada um curando suas feridas e reconstruindo suas vidas com uma nova perspectiva e um senso de propósito renovado. A vida continuava, e com ela, a memória de Sofia, que, através de sua bondade e coragem, havia transformado a dor em um legado de esperança.